Olá, gente, boa tarde. Primeiro ano, finalmente vamos ter aula, né? Na verdade, esse primeiro semestre, né? Todo, não foram 6 meses exatos, mas essa primeira parte aí desse ano, a gente acabou tendo poucos encontros, né? Em geral, isso acontece também no presencial, né? Quando tem aquelas turmas que tem feriado, a gente acaba tendo menos contato, menos vivência juntos. E mesmo que a nossa aula não seja ao vivo, seja gravada, se a gente tivesse muito mais aulas, vocês iriam inclusive me conhecer muito melhor, né? Então, a gente teve aí essa parte aí ruim, mas vamos tentar caminhar, né? Tá vindo muito feriado, muita coisa, né? E aí a gente fica sem ter esse contato. A gente acaba vendo menos conteúdo, eu tenho que estar cortando algumas coisas, e aí fica um pouco atropelado, né? E aí o que acontece? O meu planejamento anterior, eu tenho que estar modificando o planejamento toda hora, porque a gente imagina as coisas de um jeito, mas depois a gente vê que vai ficar melhor de outro. O meu planejamento era trabalhar com vocês a questão da membrana plasmática. A gente trabalhou, né? Toda a introdução, a estrutura da membrana plasmática, a gente viu todas as partes que são importantes, sim. Só que aí a gente não vai ver transportes da membrana plasmática, que é o que eu queria passar para vocês. Só que o que acontece? O Estado ele vai dando algumas orientações de quais os conteúdos a gente pode estar trabalhando. É claro que o professor tem autonomia para mudar, ele pode modificar. E aí eu não quis mudar. O Estado já entrou na parte de evolução e o professor de biologia, Jorge, já está trabalhando com as outras turmas do colégio esse conteúdo de evolução. E aí eu pensei assim, eu vou ficar lá com transporte de membrana, trabalhando no transporte de membrana com os alunos, e eles vão deixar de ver esse conteúdo, sendo que o resto todo do primeiro ano da escola, o primeiro ano da manhã e o primeiro ano da noite já estava em evolução. Aí eu achei que é interessante a gente ver essa parte de evolução, tá certo? Por quê? Porque vocês não estão sem conteúdo. Vocês já viram a membrana, já viram a estrutura de membrana, já sabem o formato da membrana, já sabem as características, funções principais da membrana. Então vocês não estão sem ver nada. Vocês já viram muitas coisas. E aí, para ficar vendo um monte de detalhezinho de membrana e deixar de ver a evolução, para o pessoal do primeiro ano terminar a terceira unidade e já ter visto a evolução e vocês não, tá errado isso aí. Então, vocês têm que ver a evolução também, igual a todo mundo. Tá certo? Então, eu já tô explicando para vocês aí o que a gente tem que fazer. Estamos atrasados, né? Porque eles já começaram a ver. Então, esse conteúdo vai ser o conteúdo que vai ser cobrado na terceira unidade. Então, a gente tem que correr contra o tempo. Quem quiser anotar, pode anotar. Tem tudo no livro? Tem. Tem tudo na internet? Tem, né? Só é pesquisar. Quando eu falo para vocês anotarem, é no sentido de facilitar vocês na hora que estiverem respondendo aquelas questões do Google Forms que eu envio para vocês. Que aí você pode estar com o caderno aberto, vai dando uma lida, revisando, estudando e respondendo a questão certa, tá bom? Então, a decisão é de vocês. Toda vez que eu me afastar, você pode pausar o vídeo, pode copiar no seu caderno, que fica mais fácil para você entender e mais fácil para você responder as questões, tá bom? Então, assim, eu vou passar o básico de evolução, as noções iniciais de evolução, porque o conteúdo de evolução aprofundado é um conteúdo de terceiro ano do ensino médio. Então, assim, não sei se vai dar tempo vocês verem lá no terceiro ano, provavelmente vocês vão estar com o professor Jorge, e aí ele que vai ver lá depois o que é que vai ser trabalhado com vocês. Mas, no geral, esse conteúdo a gente vê mais aprofundado no terceiro ano. Vamos lá. O que é evolução? Evolução, esse conteúdo, ele é estudado dentro da disciplina de biologia, tá? Ele é um conteúdo importantíssimo, é um conteúdo que cobra também em provas de vestibular, em provas do Enem. E é um conteúdo que as pessoas complicam bastante, às vezes faz um bicho de sete cabeças, mas é um conteúdo que ele é bem gostoso de estudar, ele é simples e ele não contraria ninguém, certo? Algumas pessoas têm algumas cismas com o conteúdo de evolução. Por quê? Porque a ideia central, né, das teorias evolucionistas é com relação às mudanças que ocorrem nos seres vivos. Então, assim, eu coloquei aqui na linguagem simples, né, que é o quê? O que seria a evolução? Falando assim, a grosso modo, de forma bem simples. É a mudança que ocorre nos seres vivos através do tempo. Só que aí algumas pessoas ficam, eu não concordo, não sei o quê, mas não é uma questão de concordar.
né, já é comprovado cientificamente. E se uma coisa já é comprovada cientificamente, não tem por que a pessoa ficar se revirando, você só vai fazer passar raiva. Então, assim, quando se vai estudar, né, os seres vivos no decorrer do tempo, e principalmente a maior prova da mudança dos seres vivos é o estudo dos fósseis. E que estudo é esse dos fósseis? É um estudo chamado de paleontologia. É estudar esses restos de seres vivos, que pode ser de planta, pode ser de animal, que é achado, né, por acaso em restos de quando escava alguma coisa, quando cava um buraco muito fundo, acaba achando restos de seres vivos ali. Rochas, às vezes tem umas rochas empilhadas. Quando se abre aquela rocha que vai se estudar isso daí, que aí não é só a parte de biologia, a parte de geografia também estuda isso daí, acaba achando restos de seres vivos dentro. Né? Lembrando que ser vivo não é só a gente, são os animais, são as plantas, tem vários seres vivos. E aí, quando se acha, vai se estudar. Nesse tipo de observação, acaba percebendo que existem seres vivos que têm algumas mudanças, que são muito parecidos com os que tem hoje em dia, mas acaba percebendo algumas modificações. E a partir daí, já é comprovado que existem sim mudanças que ocorrem nos seres vivos no decorrer do tempo. Então, isso daí já é consolidado, a mudança existe. Isso já foi descoberto desde lá de 1800 e bolinha. Então, assim, não tem por que a gente estar em 2021 dizendo que nada se modifica, porque se modifica sim, já é comprovado, tá? E aí o que é que acontece? Existiram, né, cientistas estudiosos que foram os primeiros a perceber essas mudanças. Os principais que são cobrados em Enem, em vestibular e que em geral se fala nos livros é Lamarck e Darwin, certo? Eles foram importantíssimos, mas também existiram outros, inclusive o Wallace, que ele também foi importante, ele também descobriu várias coisas, inclusive coisas mais atuais, que foram comprovadas posteriormente no pensamento de Darwin. E só que o que acontece? Darwin acabou publicando seus estudos primeiro, publicou seu livro primeiro, que é o Wallace, e aí ele acabou ficando mais famoso primeiro, né? Darwin acabou passando à frente, mas existiram outros também que foram importantes e que também descobriram várias coisas, tá certo? Então vamos lá. Eu coloquei as duas principais, né, que são cobradas, que tem no livro, que tem na internet, que é cobrada no Enem, no vestibular, para caso alguém tenha interesse de fazer, né, que é o lamarquismo e o darwinismo. Na verdade, lamarquismo está se tratando de Lamarck e o darwinismo está se tratando, falando de Darwin. Foram dois homens estudiosos, naturalistas e cientistas, tá certo? E aí, o nome da teoria deles é que ficou conhecida assim, lamarquismo e darwinismo. Então, se tiver uma questão de Google Forms lá, né? Se tiver uma questão de prova, falando assim, o que é que significa evolução, né? Você já vai saber que tem a ver que evolução significa mudança, tá certo? Tem uma coisa que eu quero falar sobre esse significado de evolução. Pera ainda. Deixa eu aproveitar aqui o embalo das questões. Se tiver uma questão falando assim, quais são as principais, qual é o nome das principais teorias, né, evolucionistas que são comentadas e tal, estudadas, aí você já sabe que é o lamarquismo e o darwinismo. Aí já tem duas questões aí que poderia cair na prova e você já ia saber a resposta, que eu acabei de falar, não é verdade? Aí, olha só, o que é que eu quero falar sobre evolução? Evolução, o significado dessa palavra significa mudança mesmo, tá? E evolução, dentro do conceito de biologia, vai ser essa mudança que vai ocorrer nos seres vivos. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? É porque a gente tem o costume de falar evolução, e é normal, evoluir, fulano de tal evoluiu, né? Houve uma evolução no estudo. Em geral, a gente coloca evolução como uma coisa boa, né? A gente fala assim, eu não estava conseguindo entender tal assunto, mas aí eu estudei bastante e aí eu consegui evoluir, tirar uma boa nota. A gente não tem essa mania de, né, trazer isso aí, de
colocar a evolução como uma coisa boa. Só que dentro da biologia, não necessariamente uma evolução vai ser um evento que vai ser bom para todo mundo, que vai ser maravilhoso. Significa só mudar, não interessa se vai mudar para pior ou se vai mudar para melhor. Significa apenas mudança, tá certo? É uma observação que eu quero fazer aí para quem é mais detalhista, né, que gosta de estar sabendo dessas curiosidades. Aí vamos lá. Jean-Baptiste Lamarck, né? Lamarck nasceu primeiro do que Darwin, entendeu? Então ele nasceu bem primeiro que Darwin. E Lamarck, ele foi muito importante porque ele foi uma das primeiras pessoas, né, primeiros cientistas a observar que existe essa mudança nos seres vivos, que os seres vivos de repente é de um jeito e passa a ocorrer essas modificações e está de outro. Esse é o pensamento de Lamarck. Lamarck começou a observar isso, né, e começou a estudar sobre isso e lançou as suas teorias. O que é que eu quero passar para vocês? As teorias de Lamarck, com o tempo e também com os estudos de Darwin, né, e dos outros, foi observado que ele estava certo até o ponto de perceber que existe mudança nos seres vivos. Só que a explicação dele é que estava errada. Errada entre aspas, né? Algumas coisas não estava batendo. Porque é assim, né, que a ciência vai trabalhando. Vai ser lançadas as teorias, mas tem que ter as comprovações. E aí, não houve comprovações com o tempo com relação ao lamarquismo. Então, por isso que Lamarck, né, veio com os primeiros estudos, lançou as suas teorias, mas as suas teorias não estavam corretas nesse caso, né? Por quê? Porque foi comprovado depois que o que ele falou estava certo, só que a explicação, o porquê que aquilo acontecia, é que estava errado, tá certo? Então, assim, Bruna, então Lamarck não serve para nada? Lamarck está todo errado? Não, Lamarck é muito importante, porque ele foi um dos primeiros a perceber isso. Então, perceber isso, estudar sobre isso também é importante. Então, ele percebeu, só que a explicação, o porquê que ocorre essa mudança é que estava errada. Mas aí ele foi tão importante, porque ele foi um dos primeiros a perceber, que mesmo as teorias dele já terem caído por terra, já não serem aceitas, a gente ainda estuda para entender a linha de raciocínio dele, tá certo? Ainda é interessante estudar quais foram as suas teorias, né? Quais foram as suas, o que é que ele lançou. E aí tem duas teorias que é importante, que cai muito em questão de vestibular, caía bastante em questão de vestibular. No Enem deu uma queda, ela não cobra tão decoreba assim. Mas como o Enem vai mudando, né? Aí a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas se o Enem tiver nessa linha de voltar a ser como era o vestibular antigamente, ele acaba cobrando desse jeito sim. Então, quais foram, né, quais são as principais ideias de Lamarck, né? Quais foram as suas principais teorias? Ele lançou a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. O que é que quer dizer isso? É isso que a gente vai estudar. A gente ainda não vai falar de darwinismo, a gente vai falar de lamarquismo. Então, isso daqui tem a ver com Lamarck. Então, quando você vê a palavra uso e desuso, lembra de Lamarck. Quando você vê herança dos caracteres adquiridos, você também vai lembrar de Lamarck, certo? Essa linguagem aí tem a ver com ele. Aí, vamos lá. Ó, Bruno, o que é que quer dizer isso? Gente, analisa só o nome. Ó, uso é o quê? Ah, eu vou usar essa blusa. Uso. Ah, não quero mais. Desuso. Isso daqui não serve para mim. Desuso. Entendeu? Então, uso é o contrário de desuso. Esse des aqui, né, quer dizer não. Uso, não uso. Ok? O que é que ele queria dizer? Observando, né, determinadas mudanças, coisas que poderiam ter acontecido, ele começou a dar explicações. Por que determinado animal é de tal cor? Por que determinado animal é de tal jeito? E aí ele colocou essa questão do uso e desuso, que ele começou a dizer assim, né, que para algumas espécies, né, elas poderiam se modificar de propósito, porque ela quer, para melhor atender os seus interesses. Como assim?
Tem um exemplo clássico que em geral tem nos livros, que é o exemplo da girafa. Todo mundo aqui sabe como é uma girafa, né? Em geral a gente sabe porque a gente vê na televisão, em livro, desenho, o que for. Não tem girafa aqui, né? No nosso dia a dia, mas a gente sabe o que é uma girafa. Então tá lá. A girafa tem o pescoço curto ou o pescoço longo? Pescoço longo, né? E aí um exemplo de explicação, né, do lamarquismo seria o quê? Que existiam árvores altas, né? E aí essa girafa precisava se esticar para poder comer aquela determinada folha. Nesse processo, ela ia se esticando, se esticando, se esticando tanto que esse pescoço dela ia o quê? Se alongando. E aí, com esse processo desse pescoço alongado, né? Ela comia. E o que é herança, gente? Herança é o quê? Herança é aquilo que é passado, né? De mãe para filho, pai para filho, de geração em geração. Né? Lembra de herança de dinheiro? Fulano de tal recebeu um terreno de herança que era do avô, os pais já morreram, ficou para ele. Então, recebeu alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou explicar bem, de maneira bem simples. Essa girafa foi esticando tanto esse pescoço que ficou de herança essa característica desse pescoço longo para o seu filhote. Quando ela foi se reproduzir, o seu filhote já nasceu com esse pescoço longo, certo? Ó, Bruna, você tá me dizendo que isso é verdade? Eu acabei de lhe dizer que depois de um tempo, a teoria do lamarquismo caiu por terra. Houve mudança com relação a essa questão do pescoço da girafa? Houve sim. Mas essa explicação de que foi porque ela ficou se esticando, se esticou e aí passou para o filho, tá correta? Não. Foi o que eu acabei de lhe falar agora, entendeu? Então, assim, o lamarquismo foi importante, mas é importante a gente entender as leis dele para a gente também não acabar confundindo, tá certo? Então, lei do uso e desuso. Ela precisava, no caso, usar aí esse pescoço longo, não é verdade? Então, ela precisava usar esse pescoço longo. E aí, de tanto ela usar, ela acabou passando de herança, caracteres, lembra que palavra? Característica. Então, ela usou tanto que ficou com esse pescoço longo, que passou de herança a característica do pescoço longo para a próxima geração. Nesse caso aí, para seus filhos. Essa é a teoria de Lamarck, entendeu? Ó, Bruna, mas se eu estou respondendo a prova lá e perguntar o que é a lei do uso e desuso, ou então perguntar, dar o exemplo da girafa, explicar o que aconteceu e que ela esticou e tal, eu vou e marco lá em Lamarckismo, né? Significa que eu estou concordando com Lamarck? Não, né? Significa só que você está respondendo uma prova e que você está estudando sobre as teorias evolucionistas. Não significa que você tem que concordar com Lamarck, até porque a ciência não concorda com Lamarck. Entendeu o que eu quero dizer? Que tem gente que acha que é obrigada a concordar. Ai, meu Deus, então eu estou dizendo que esticou o pescoço. Ai, meu Deus, isso está errado. Não, você está estudando a linha de raciocínio de um cientista que existiu, ok? Aí é diferente o darwinismo, porque o darwinismo ele traz, né, teorias que foram comprovadas e que foram acrescentadas no decorrer do tempo, entendeu? Então, as teorias de Darwin, várias partes das teorias de Darwin já foram comprovadas, né? E aí é diferente, mas a parte de Lamarck não. Entenderam? Então, assim, já estamos em 18 minutos, caminhando para 20 minutos. E aí eu não vou falar agora do darwinismo. Por quê? Porque senão a aula vai ficar muito longa, muito cansativa e muito chata. Muita gente está esquecendo de colocar o nome nos comentários e aí está perdendo a sua presença, está perdendo a sua pontuação, a sua participação, entendeu? Então não esqueçam de colocar seu nome completo nos comentários com a turma. Eu preciso saber se você é primeiro ano A, primeiro ano B ou primeiro ano C, tá certo? Um abraço para vocês e uma boa tarde e um bom final de semana. Beijo!